Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Conexão Alvorada. Essa conexão conosco mesmo, essa conexão com aqueles que estão à nossa volta, essa conexão com Deus. E aqui sempre trazemos temas que nos ajudam a melhorar essa conexão. E o nosso tema hoje é o legado do cooperativismo, inovação com propósito. Como é inovar tendo um propósito? Sempre nós falamos aqui sobre o sentido, encontrar sentido para a nossa vida, encontrar sentido para as coisas que fazemos. E o nosso convidado de hoje, com certeza, já encontrou muitos sentidos e deu sentido à vida de muitas pessoas. Eu o conheci ainda há cerca de 30 anos, nós não vamos contar nossa idade aqui hoje, né, mas eu ainda era estudante de administração na UEL, quando eu assisti a primeira palestra dele, ele já estava começando um negócio em Londrina que para o londrinense era uma grande inovação, estava trazendo aí uma rede de fast food para Londrina. Então eu tive a grata satisfação de conhecê-lo há 30 anos e desde então, entre indas e vindas, nós sempre nos encontramos em bons momentos. Então hoje o meu convidado é o Jorge Hirauia, que é nascido lá em Açaí. Muitos que nos acompanham, eles são pessoas de Açaí. Eu sei que sempre ouço pela rádio pessoas dizendo que são de Açaí, que nós estamos aí em mais de 70 municípios do Paraná, sul de São Paulo, sul do Mato Grosso. Ele é descendente de imigrantes japoneses que vieram lá de Hiroshima e também desde cedo aprendeu aí o valor do campo, da agricultura, os valores familiares, né? Ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc na USP, é empresário, inovador, e eu tenho a grande alegria hoje de receber o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Ouro Verde, Jorge. Que alegria te receber aqui. O mesmo, Padre Jefferson. Também estou muito contente de estar aqui. Como você bem disse, eu sempre observei a tua pessoa desde o primeiro dia que eu fui para o UEL. As perguntas que tu fazia já era diferenciado naquela época. Acredito que dificilmente que eu não faltou uma organização minha de anotar, de computar, mas eu tenho certeza para marketing, relações públicas, administração de empresa, e eu acredito que não tem empresário que deu mais palestra e bate-papo com os jovens como a minha pessoa. Não só no UEL, mas ia na Facar em Rolândia, na Unopar, na Unifil. Então, e na época não se vendia tanto sanduíche, então eu tinha que vender primeiro a imagem para depois a turma gostar. Mas é um prazer estar aqui contigo. Que alegria. Jorge, hoje nós vamos aí falar um pouquinho, inicialmente para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer, falar um pouquinho da sua história, né? Começa lá em Açaí, nessa família de imigrantes japoneses, e como que essa família, de alguma maneira, fez você voltar o seu olhar para o cooperativismo, para o valor da comunidade? Padre Jefferson, eu gostaria de começar a nossa conversa emendando essa pergunta uma palavra. A gente chama em japonês de okage-sama. Ou seja, okage-sama de Açaí ne umarimashita. Ou seja, okage-sama, eu nasci em Açaí. Essa palavra é muito forte na nossa cultura. Ele representa tudo. Um sentimento de gratidão, um sentimento assim de reverência, de agradecimento, né? E eu fui muito feliz. Acho que eu sou de uma geração já que
avós, né? Vieram de Hiroshima, o avô paterno, avô materno de Aichi-ken, de Aichi, terra da Toyota. E os meus pais, meu avô, meu pai já tinha construído um certo patrimônio para dar uma vida muito confortável para nós. Então a nossa missão era estudar japonês, estudar o ginásio, né, depois a universidade e principalmente jogar beisebol. Então eu fui criado nesse ambiente e é um ambiente onde a família sempre foi, eu diria assim, hoje, num contemporâneo inovador, numa linguagem moderna, seria o empreendedor cívico. Meus 2 avós eram sensacionais. O de Londrina, aqui, o Imagawa, que é o Jardim Imagawa, aqui perto do Estádio do Café, era uma pessoa que se doava muito, principalmente para levar uma coisa boa para o próximo. Por exemplo, ele foi um dos fundadores da cooperativa Cotia. Ele foi, quando veio a uva Itália para o Paraná, eu era meio criança, mas eu lembro, os amigos vinham, ele dava ramos, porque uva você planta com muda nele, então já dava muda enxertada para os amigos. Ou seja, eu olhava aquilo e falei, puxa vida, que bacana, né, meu avô fazer isso. E o avô materno, em Açaí, construiu o campo de beisebol, incentivava os jovens a essa prática do esporte, né? Então eu diria assim, eu nasci numa cidade, tive mentores, tive familiares que incentivaram sempre a vida no associativismo. E se você observar, tu é de Londrina, você observar um pouco, aí pega lá, Céu, tem um famoso Undokai, que é a gincana, né? Uhum. Depois tem os times de beisebol, tênis de mesa, o esporte no geral. E o povo japonês gosta desse tipo de interação, né? De se unir e fazer alguma coisa. Então, eu diria que eu já nasci já nesse berço e a gente pratica até hoje, às vezes até instintivamente. E no caso você passou por várias instituições, tanto público, pelo privado, aí teve passagens por várias empresas, até tendo várias empresas, né? Quando efetivamente o cooperativismo entrou na sua vida? Vamos lá, isso é bacana. Bom, eu me formei em Piracicaba, na Exalc, em 82. Aí eu catei um canudo, fui pro Cerrado brasileiro, aquela imensidão, e fiquei perto de Uberlândia, chamado Monte Carmelo. Escolhi lá por quê? Porque tinha amigos lá, né? Alguns até parentes, e o meu pai tinha falecido quando eu estava no 1º pro 2º ano. Um tio tocava as fazendas da família. Falei, tio, quanto dá para arrumar? Falei, tio, uns $25 mil na época, né? Era muito dinheiro. Aí eu peguei esses 25 e fui procurar sítio na região de Monte Carmelo já com café plantado. Foi aí que eu comprei meus primeiros 14 alqueires de café. Voltei e falei, tio, eu comprei já o sítio. Ah, que bom, então, tal. Aí eu falei, mas quanto você pagou? Aí então, eu preciso dos $25 mil de entrada, né? Mas eu comprei por 75 mil. Você tá louco? Mas onde é que vai arrumar tanto dinheiro? Eu falei, não, calma. A cooperativa vai me dar adiantamento de colheita e ali parece que vai dar uns 700 sacas de café. Ah, então tá bom, ele ficou mais tranquilo. Meu Deus do céu, deu 1.500 sacas. Aí eu comprei vizinho, comprei mais coisa. Então, foi nessa época, em Monte Carmelo, que a Cooperativa Agrícola de Cotia tinha um entreposto. Eu me tornei, lógico, cooperado. E depois de 3 anos eu já estava liderando. Eu fui um dos representantes mais jovens de localidades da Cotia do Brasil. Porque todo mês nós íamos para São Paulo, para reuniões, né, de como estava a cooperativa, não só a nossa, mas no geral, né, que Cotia, na época, já estava no Brasil inteiro. Tá? Então, foi nessa fase, nessa época que eu
realmente eu fui picado pelo cooperativismo para valer, porque eu tinha que praticar, né? E ali como líder você tinha que cuidar, tinha uns 130 produtores, então é aí que a gente realmente conseguiu praticar. Que beleza. Eu sempre digo aqui, Jorge, quando a gente fala desse tema tão importante que é o cooperativismo, que isso é dentro da doutrina social da Igreja Católica. Nós temos aí toda uma filosofia, inclusive o primeiro padre foi um padre suíço a trazer a ideia da cooperativismo de crédito, foi um padre suíço que começou no Rio Grande do Sul, né? Então é dentro da questão da justiça, da equidade, enfim, do bem comum, não é algo que a igreja tanto preza. O cooperativismo também traz esses elementos. Então por isso que se a pessoa quer de fato praticar, aí quer ser católico, né, ser um cristão de verdade, aplicar a doutrina social da igreja, ela deve ser se filiar a uma cooperativa, estar apoiando o cooperativismo. E você começou lá em 2000 um projeto do Cicobi, né, que viria a se tornar depois o Cicobi Ouro Verde. Como que isso aconteceu, Jorge? Bom, um pouco antes, eu tenho que contar aí a trajetória um pouco rápido. Em 1989, meus irmãos também estavam fazendo agronomia, eu decidi voltar. Aí um ia ficar lá e eu voltar. Voltar, mas vou fazer o quê, né? Foi aí que eu decidi me candidatar para ser um franqueado do McDonald's, né? Uhum. Foi aí que eu trouxe em 1990 para Londrina. E nesse meio tempo, nós sempre, com espírito associativista, né, me filiei à CIL e fui galgando posições lá. E no ano 2000, o presidente era o Vartão, o Walter Orsi. Um grama, figura. Uma figura. Uma pessoa boníssima, né? Companheirão de primeira hora. E o Walter presidia e falou: Jorge, tem um pessoal lá de Maringá, da Assim, estão montando um banco. Falei, vamos lá ver. Aí eu fui lá ver, olhei, gostei. Aí eu falei, Jorge, você coordena? Não, deixa comigo, Vartão, pode deixar que eu monto aí. Aí eu chamei o Rafael de Giovanni, chamei o seu Yukio Agita, Ademar Vedoato, e a gente se juntou ali e montamos uma pequena grupo e começamos a montar essa cooperativa. Aí no ano 2000, no meio, né, que normalmente troca a presidência, eu assumi a CIL e eu utilizei também essa plataforma para poder agilizar a construção da cooperativa. E em 2003 nós conseguimos inaugurar aí já na gestão do Davi Dekesh. Então você veja, do Vartão, a minha e do Davi, ou seja, e sempre quando inaugurava uma agência naquela época, falava, muito prazer, meu nome é Cicobi e o sobrenome é Acil. Né? E até hoje a gente fala, porque o Cicobi ele nasceu aqui no Paraná, no berço das associações comerciais, né? Mas no Brasil todo está mais ligado ao agronegócio. Como é o nosso primo, que é o Sicredi, a gente chama de primo, né? Que é onde o padre Theodor Amstad, ele fundou na década de 1890, mais ou menos, em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Uhum. É uma história linda, linda, linda. Então, são dois sistemas, né? Hoje os maiores, mas hoje nós temos outros, como Cressol, Uniprime, esses Prime, temos várias, temos cooperativa de crédito solteiras, por exemplo, a Coamo, né? Então, o sistema de crédito, ele cresceu dessa forma, com a juntada de pessoas para levar principalmente a justiça financeira para as pessoas, tá? Então, foi aí que nós, assim, os empresários de Londrina se uniram e montamos 2003. Nosso podcast Conexão Alvorada é um oferecimento da Sávio Sorvetes. E no Réveillon, o branco é mais que uma cor, é o símbolo de um novo começo. E na mesa ele chega em forma de sabor, com o Coco Bianco Sávio.
feito com coco selecionado e um toque especial de avelã. A combinação perfeita para brindar a esperança de um novo ano. Celebre com quem você gosta. Coco Bianco Sávio, viva momentos deliciosos. Hoje nós estamos aqui recebendo no nosso podcast Conexão Alvorada Jorge Hirauia, que é um grande empresário, um empreendedor e de longa data, como ele disse, em várias instituições públicas, privadas, e está à frente hoje como presidente do Conselho de Administração do Sicoob Ouro Verde. Com certeza, durante esse tempo, Jorge, foram muitas as alegrias e muitos desafios, né? Começando com 146 associados em 2003 e 615 mil de capital. Para aquele momento, um número já impressionante. Como que essa trajetória de 2003 até hoje vem se consolidando? Então, padre, é muito interessante. A adesão do empresariado londrinense, aí eu diria assim, acho que a nossa região, né? O estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, o cooperativismo já está no DNA das pessoas, né? Tanto do povo italiano, do povo português, do alemão, do japonês, né? Então fica mais fácil você trabalhar essa questão do associativismo, tá? Os desafios sempre, olha, mas a gente veio crescendo organicamente, sem se desesperar nessa questão de tem que fazer isso, aquilo, não. Nós sempre fomos crescendo gradativamente, né? E eu fiquei na gestão, na presidência, junto com o seu Francisco. Eita, um outro companheirão também, né? Visionário. Do Móveis Brasília, onde tiveram. Uhum. É uma bênção ter um amigo como ele, né? E nós iniciamos juntos, mas quem tocava mais é a minha pessoa. E outra, era uma época gostosa, todo mundo voluntário, padre. Eu praticamente fiquei até 2011 voluntário. Então, olha, tamanha era a vontade de fazer a coisa engrenar e crescer, né? Aí depois ela veio crescendo, e eu tive agora a felicidade de poder, depois eu passei algumas experiências, né? Acho que tu vai perguntar também como secretário da Agricultura, um homem público, né? Mas depois de toda essa experiência eu voltei novamente, porque eu queria fazer o Sicoob crescer de uma forma mais acelerada, né? E é isso que a gente vem imprimindo aí. Esse já é o segundo ano depois da minha volta, né? Então tá gostoso. E em 2019 o Sicoob passa a se chamar Sicoob Ouro Verde, né? Essa nova fase, sendo o Sicoob Ouro Verde, o que representa, né? Esse ouro verde, essa trajetória da instituição, mudou alguma coisa? O que vocês quiseram imprimir com esse novo nome? Tá. Então, quando nós fundamos, era Cooperativas dos Confeccionistas do Norte do Paraná, que você tinha que escolher um determinado setor. Isso a nível de Bacen, era prática, teria que estar subordinado a algum setor. Uhum. Bom, 2019 o Sicoob começou a crescer muito. Aí o que aconteceu? A confederação, que fica em Brasília, nós temos... Como é que estamos organizados? São 15 singulares. Londrina, Sicoob Ouro Verde é uma singular. Arapongas tem Horizonte, Apucarana tem Aliança, Maringá tem Metropolitano, e assim vai o Paraná todo, 15. 13 no Paraná e 2 no Pará. Aí nós tínhamos que mudar de nome porque a gente tinha o direito e a concessão para poder partir para outras localidades. Uma vez que na tua região, por exemplo, aqui a nossa área é 043, é praticamente igual a delimitação do telefonia, tá? Uhum. No 043 você tinha que ter pelo menos 70% da tua área coberta, já com alguma agência. E nós tínhamos. Por isso que nós abrimos naquela época de 2019, época de grande de aberturas, por exemplo, Bauru, Campinas, São Carlos, Marília e na região do Pará, em Belém. E em Macapá também. Então, foi por isso que nós
abrimos para fora. E o Cicobi continuou crescendo, né? Como Ouro Verde hoje está em 27 municípios, tem mais de 400 colaboradores e 102 mil cooperados. Como que você enxerga, Jorge, essa expansão e que impacto que o Cicobi Ouro Verde gera hoje nesses locais, nesses municípios, nessas comunidades? Então, um dos princípios nosso é você dar atenção para a sua comunidade, ou seja, na cidade onde tu está atuando, né? Então nós damos muita atenção, olhamos a questão social, principalmente a questão do empreendedorismo, a questão da educação, né? Os impactos que surgem, lógico, ele tem que tem que ser rentável, sustentável, né? Então vai uma gestão que precisa realmente ser austera, né? E com esse resultado nós crescemos e nós investimos muito na questão social. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma visita de manhã, praticamente é uma retribuição de 1 ano, e para mim é a principal cooperativa do meu coração, né? Dentro do sistema, a gente brinca porque é uma cooperativa mirim, cooperativa de jovens que a gente ensina eles a montar, tem uma metodologia, lógico, né? Ensina a montar num sistema de cooperativa e eles trabalham com o presidente, com o vice-presidente, tudo certinho. No caso, ele está dentro da APAE, os jovens da APAE, e olha aí, que amor, troca a cooperativa certinho. O que é o principal produto deles? É uma bolachinha. Eles fazem porque a APAE, eles têm uma padaria. Então essa padaria está lá. Então em determinado momento os jovens se unem, produzem e o que eles vendem eles vão gerando esse recurso, né? E é muito bacana. Então tem muitas empresas já que faz o break, pede a bolachinha da APAE. Hoje foi um barato, porque em um momento um dos diretores nossos falou: vocês trouxeram bolacha, né? Aí eles, nós vamos fazer amanhã. Foi tão bacana. E eles levam muita energia, muita alegria dentro do quadro, né? Então foi uma manhã muito especial hoje. Eles vieram agradecer, vieram comunicar, né? E nós vamos ter agora, dia 4 de dezembro, um grande encontro em Campo Mourão. É a 100ª cooperativa mirim do Cicobi Paraná, né? Nós estamos agora, Londrina, a nossa Ouro Verde vai para a 5ª, né? Nós tínhamos parado uma época aí por outras gestões, né? Mas eu quero acelerar de novo. E nós montamos 2 em Açaí, né? Na seção Paudalho, que chama, numa seção rural. E as 2 de Londrina estão ali em Lerroville, para atender as crianças do assentamento. Uhum. Então, dentro da Guarda Mirim, que tem um entreposto lá em Lerroville, nós montamos. Então, eu diria que é um programa que leva a dignidade para o jovem, a gente ensina empreendedorismo e suavemente você ensina o que é o cooperativismo para ele, né? Então, quando eles vêm, são jovens que estarão formados aí brevemente para poder usufruir dos benefícios de uma cooperativa. Então, quando vem essa pergunta, normalmente eu me dirijo para esse lado, tá, padre? Porque se a gente for falar de números, né, isso aí, número é número, né? Agora, o que a gente quer deixar é esse legado do cooperativismo, o benefício que ele pode fazer numa comunidade. Você imagina se o Sicredi, Cicobi, o Cisprime, Uniprime, Cressol se unem, cada um estão fazendo isso, tá? Faz bem. Então nós estamos aí, inclusive na associação comercial hoje, já tem um grupo já de cooperativismo de crédito, tá? Então brevemente nós vamos poder fazer, quem sabe, ações conjuntas aí, dar um volume maior, né? E no caso, Jorge, as pessoas que ensinam esses jovens, né, essa cooperativa mirim,
Essas pessoas são voluntárias, são funcionárias do Cicobi? Quem faz esse trabalho com eles? Não são nossas colaboradoras. São colaboradoras, né? Nós temos um departamento que faz o relacionamento com cooperados, né? E no caso da APAE, o único investimento deles foi de contratar uma professora com esse perfil e que a gente ensina. Aí sim, a metodologia é nossa, é do Cicobi. A gente repassa para a professora e assim, aí minha equipe também está sempre junto, corrigindo, melhorando, aprimorando, né? Tá? Então eu diria que é o principal ativo social que nós temos. Nosso podcast Conexão Alvorada é um oferecimento da Sávio Sorvetes. E no Réveillon, o branco é mais que uma cor, é o símbolo de um novo começo. E na mesa ele chega em forma de sabor, com o Coco Bianco Sávio, feito com coco selecionado e um toque especial de avelã, a combinação perfeita para brindar a esperança de um novo ano. Celebre com quem você gosta. Coco Bianco Sávio, viva momentos deliciosos. Vamos agora dar uma pausa nesse bate-papo tão enriquecedor, nessa nossa proposta do podcast Conexão Alvorada, onde nos conectamos conosco mesmo, com o outro e com Deus, para também nos conectar com o Brasil e com o mundo. Vamos ouvir agora, diretamente de Roma, as notícias do Vaticano. Depois de presidir neste domingo na Basílica de São Pedro a celebração eucarística no Jubileu dos Reclusos, o Papa Leão XIV rezou o Ângelus da janela do apartamento pontifício com os 20 mil fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Jackson Erpen. Antes da oração mariana, a inspirar sua reflexão foi o Evangelho de Mateus proposto pela liturgia deste terceiro domingo do Advento, cuja narrativa leva-nos a visitar João Batista na prisão, onde se encontra detido por causa da sua pregação. Apesar disso, observa o Papa, ele não perde a esperança, tornando-se para nós um sinal de que a profecia, embora acorrentada, continua a ser uma voz livre em busca de verdade e justiça. Na prisão, João Batista ouve falar das obras de Cristo que são diferentes das que ele esperava. Então, manda perguntar-lhe: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Chi cerca verità e giustizia, chi attende libertà e pace, interroga Gesù. Quem busca a verdade e a justiça, quem espera pela liberdade e pela paz, questiona Jesus. É mesmo ele o Messias, ou seja, o Salvador prometido por Deus pela boca dos profetas? E a resposta de Jesus, explicou Leão XIV, orienta o olhar para aqueles que ele amou e serviu. Sono loro, gli ultimi, i poveri, i malati, a parlare per lui. São eles, os últimos, os pobres, os doentes que falam por ele. Cristo anuncia quem ele é por meio de suas ações. O que ele faz é para todos nós um sinal de salvação. Com efeito, quando encontra Jesus, a vida sem luz, sem palavras, sem sabor, reencontra sentido. Os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem. A imagem de Deus, desfigurada pela lepra, recupera integridade e saúde. Até os mortos, totalmente insensíveis, voltam à vida. Questo è il Vangelo di Gesù, la buona notizia annunciata ai poveri. Este é o Evangelho de Jesus, a boa nova anunciada aos pobres. Quando Deus vem ao mundo, se vê. A palavra de Jesus, acrescentou o Papa, nos liberta da prisão, do desconforto e do sofrimento. Todas as profecias encontram nele o esperado cumprimento. È Cristo infatti che apre gli occhi dell'uomo alla gloria di Dio. Na verdade, é Cristo quem abre os olhos do homem à glória de Deus. Ele dá voz aos oprimidos, silenciados pela violência e pelo ódio. Egli vince l'ideologia, che rende sordi alla verità. Ele vence as ideologias que impedem de ouvir a verdade. Ele cura das aparências que deformam o corpo. Assim, o verbo da vida nos redime do mal que conduz o coração à morte.
No Domingo da Alegria, há espaço para a dor nas palavras do Papa Leão ao final do Ângelus pela retomada dos combates no leste da República Democrática do Congo, onde Ruanda violou o acordo para o fim da guerra assinado em 25 de junho em Washington pelos presidentes congolês e ruandês na presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Leão XIV se solidariza com a população já abalada por anos de brutalidade e ataques terroristas e apela para que cessem toda a violência e respeitem os acordos. Seguo con viva preoccupazione la ripresa degli scontri nella parte orientale della Repubblica Democrática del Congo. Acompanho com profunda preocupação a retomada dos combates no leste da República Democrática do Congo. Ao mesmo tempo que expresso minha solidariedade à população, exorto as partes em conflito a cessarem todas as formas de violência e a buscarem um diálogo construtivo, respeitando os processos de paz em curso. Em Uvira, cidade estratégica no leste do Congo, poucos dias após sua queda nas mãos do grupo M23, apoiado por Ruanda, ocorreu uma nova e sangrenta ofensiva nos últimos dias que, segundo autoridades locais, provocou 400 mortes e aproximadamente 200 mil deslocados. Isso apesar do acordo de paz. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado Marco Rubio fez uma dura acusação contra a Ruanda por violar o acordo, juntamente com uma advertência de que o governo Trump intervirá contra qualquer um que perturbará o acordo. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Hoje nós estamos aprendendo um pouco mais do cooperativismo, do empreendedorismo, pilares tão importantes que nós precisamos cada vez mais difundir na nossa sociedade, fugindo aí do capitalismo selvagem e sim trazendo o bem comum para as pessoas, trazendo esse impacto social importante, né, em todas as comunidades. E o Cicobi Ouro Verde, ele tem como propósito conectar pessoas para promover essa justiça financeira e essa prosperidade. Como que isso se traduz na prática, Jorge, essa justiça financeira e essa prosperidade? Olha, realmente você tocou numa palavra muito forte que é conexão. Inclusive, o nosso VT do ano passado, institucional do Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. E particularmente, eu sou uma pessoa que valorizo muito essa conexão, esse network, o de construir juntos, né? E tem que levar benefício para o cooperado, para a sociedade, né? Exemplo, eu vou citar um exemplo prático, isso eu posso falar porque aconteceu ontem, está bem fresco na minha cabeça. Há uns 6 meses atrás, ligou um gerente de seguros eu vou citar, não tem problema, tá? Da Toyota. Falei, nossa, que bacana. Olha, então, seu Jorge, eu sou da Toyota, nós estamos aqui querendo fazer um seguro para o agro. Falei, oxa, que bacana, parabéns e tal, mas eu preciso da sua ajuda. Ah, pois não, pode vir. Aí eles vieram a Londrina, aí eu recebi eles inclusive lá no Hub, no Hub lá da Sociedade Rural que eu construí, né, ajudei, foi um dos que liderei a construção. Ele veio, eu vi e falei, olha, seu projeto é bom, nós vamos te ajudar. Aí ele achou que eu ia ajudar mais pelo Hub, não, vou ajudar pelo Cicobi, né? Ué, mas por quê? Não, eu sou presidente do Cicobi aqui da nossa região, eu tenho muitos produtores na minha carteira, e se o seu projeto é bom e vai beneficiar eles, estou dentro. Nossa, que bacana. Aí ontem, de novo, nós somos uma singular em Londrina. A central do Paraná fica em Maringá, que a central é que olha o serviço, que cria, né? Eu falei, olha, vamos fazer uma reunião um dia lá na central. E não é que o presidente da Toyota do Brasil ontem esteve em Maringá comigo? Olha que conexão que vão além, né? E por sorte, você tem que ter sorte na vida também, né? O presidente atual da Toyota do Brasil, ele é homem que vem do seguro global, entende de seguro mundial. Então ele falou, olha, e por que eles estão querendo olhar o agronegócio no Brasil?
porque o agronegócio é 30% do PIB, é um baita do negócio. Então é isso, é uma conexão que vai além e que eu quero crer que se a plataforma, inclusive eles vão voltar no sábado aqui em Londrina, para a gente ir lá. Olha o São Pedro aí, né? Acho que mais no dia ele vai dar uma paradinha. O Hub Cocriagro, ele está fazendo junto com o Unifil um dia de campo para hortifruti, tá? E eles querem fazer uma plataforma para hortifruti. Então, como eles vão estar viajando de Maringá, foi para Prudente e na volta vão passar aqui e nós vamos estar vendo de novo. Então, um exemplo prático. Outro rapidinho, aí já aproveitando, falando do Hub, em 2017 nós fizemos o primeiro hackathon, né? Acho que até tu vai entrar depois, mas vou fazer um spoiler aqui. Essa startup nasceu conosco. E resumidamente ele olha assim, o melhor momento para jogar ração dentro de um tanque de tilápia, né? E 30% dela foi adquirida pela Copacol, que é um gigante, uma das maiores cooperativas do país, né? E já pensou os guri hoje, como é que eles estão sorrindo e trabalhando muito, muito, muito. Então, ou seja, eu adoro fazer essas conexões e principalmente sentir, é o que tu falou, mas que vantagem que todos levam, no caso dessa plataforma de piscicultura, produtividade para o pequeno, médio e grande, para todo mundo. É isso que é bacana. E tilápia no Brasil inteiro, né? Isso. Que beleza. Jorge, o cooperativismo em geral, ele atua com valores que também, como cristãos, como católicos, nós prezamos muito, né? A questão da ética, da sustentabilidade, tão falada pelo Papa Francisco e também nessa continuidade com o Papa Leão, e também a inovação e a valorização do ser humano enquanto pessoa, né? Não como mais um número, mas todos valorizar como ser humano, né? De que forma que esses princípios orientam aí as decisões e a liderança dentro de uma cooperativa como o Sicoob? Bom, eu acho que, de novo, né, nós temos no DNA essa questão da ética, já nasce assim. Uma cooperativa só fica em pé se realmente tiver ética do conselho, tiver ética da diretoria e dos nossos colaboradores, né? Isso a gente não pode abrir mão dos valores, né? E como que a gente pratica tudo isso? É no dia a dia, no comportamento, né? Eu acho que a liderança são pessoas que precisam estar fazendo, não é só mostrar, precisa estar praticando, né? Então eu acho que esse é um dos pilares aí que a gente olha. E a sustentabilidade, por exemplo, eu estive ano passado e esse ano novamente, né? Por que eu fui 2 anos seguidos para o Japão? Porque realmente eu estou indo lá buscar algumas parcerias muito importantes, principalmente na sustentabilidade do agronegócio brasileiro. E da onde que está vindo isso? Assim, leva um tempo, mas eu vou tentar falar bem resumido para vocês. O modus operandi de produção do agronegócio no Brasil hoje foi feito de uma plataforma já há 50 anos, tá? E o que está acontecendo? Olha o vendaval que deu essa semana, chuva de pedra. Alguém está pedindo socorro. E nós produzirmos da forma que estamos produzindo, já vinha produzindo, está afetando o nosso clima, bem dizer a verdade. Os 3 principais problemas do agronegócio hoje é segurança alimentar, transição energética e mudança climática. São os 3 principais problemas. E nós vamos combater isso como? Utilizando o biológico. Então, está ganhando muita força um negócio chamado agricultura regenerativa. É o nome que deram para... E o que preconiza a agricultura regenerativa? Em primeiro lugar, é a saúde do solo. Se você tem um solo saudável, você vai ter uma planta saudável e você vai comer uma comida saudável. Então, essa corrente
graças a Deus, está crescendo muito. Eu sou um fã incondicional da agricultura regenerativa e eu fui no Japão estudar justamente isso. Sabe por quê? Quem trouxe o biológico para o Brasil foram as mulheres japonesas na agricultura, tá? Bem dizer. Vamos lá, exemplo prático. Você gosta do miso? Misoshiro, aquela sopa? Sim. Shoyu, né? Shoyu. Gosto. O shoyu e o miso, eles são uma ação do fungo Aspergillus oryzae na soja. Tá? Então, o saquê também, né? O nosso saquezinho é uma bactéria subtilis que entra no arroz e vira fermentação e vira saquê. Tá? É muito interessante. Isso foi o verdadeiro tesouro que as mulheres trouxeram para o Brasil, que até hoje está proliferando. E agora, com esse agricultura regenerativa, eu vim a saber que a bactéria subtilis, ela melhora a condição do solo, né? Melhora a saúde do solo. E sabe o que minha avó fazia? Ela pegava o natto, que é uma soja fermentada, diluía em água e jogava nas plantas, aquilo escorria, e sem ela saber, e eu também não sabia, engenheiro agrônomo da USP, não sabia, tá? Que a ação da bactéria não era na planta, era no solo. Então melhorava a qualidade do solo e a planta ficava com mais vigor. Olha que interessante. Isso eu vi acontecer desde criança. E é o que está ganhando força agora, no Brasil afora. Tá? Você vai ouvir muito ainda na agricultura regenerativa. E de novo, por quê? O Japão quer financiar pastagem degradada. A melhora da reforma de pastagem degradada ao Brasil afora. Nós temos condições, Padre Jefferson, de dobrar a produção brasileira de grãos, só com isso, sem derrubar uma árvore. Então, eu diria assim, mas onde é que entra a cooperativa? Entra porque eu estou atento, eu estou gostando, e eu estou indo buscar dinheiro no Japão também para ajudar a financiar, principalmente o pequeno produtor. Aí, lá em cima, Mato Grosso deixa os bancos do Brasil da vida e o governo se virar, mas aqui o pequeno no Paraná eu quero estar junto. Então são algumas das novidades, né, que eu já dei aqui um spoiler. Que beleza. Então nós estamos aí hoje tendo essa vivência, né, de como o cooperativismo e as conexões, essas conexões são tão importantes, porque não pensando em si mesmo, né? Não pensando somente no bem para si, mas a cooperativa, no cooperativismo, o associativismo pensa num bem coletivo, isso é essencial. Jorge, nós estamos vivendo aí num tempo de muitas incertezas, né? Econômicas, incertezas em geral, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã. Você citou aí as dificuldades climáticas, né? Tantas mudanças que estão acontecendo, infelizmente fruto da nossa própria ação no planeta. Como que o cooperativismo pode dar uma resposta concreta frente a essas incertezas? Então, eu acho assim, o cooperativismo por si só é uma força que une as pessoas, né? Veja, cooperativismo de crédito começou onde? Começou na Inglaterra, em 1844, com os tecelões de uma cidade chamada Rochdale. Por que eles se uniram? Porque os trabalhadores estavam sendo estrangulados pelos capitães da indústria. Foi aí que eles começaram a se cotizar e montar, e assim veio crescendo no mundo inteiro. Ele é muito forte nos Estados Unidos, a US Navy, né, é uma cooperativa americana. No Japão também é muito forte, na França, no Canadá. No Brasil também eu diria que hoje estamos com 13% do mercado, a 14%, né? Imagina quando a gente tiver metade, como tem em alguns países, como é no Canadá. Que maravilha! Por quê? De novo, a cooperativa, ela volta para a comunidade os seus ganhos, né? Bom, então, com essa filosofia, a gente tem como sim melhorar, né? De novo, se a gente conseguir ajudar, por exemplo, a produzir mais na mesma área, ou nessa pastagem degradada, por exemplo, sem derrubar uma árvore, já estamos contribuindo com o ecossistema do planeta.
E eu tenho um doutor nosso chamado Roberto Rodrigues. Ele foi ex-ministro da Agricultura, formado na nossa faculdade. Ele fala o seguinte: o Brasil tem a principal vocação e a obrigação é produzir alimento, e nós vamos ser reconhecidos um dia ainda como o país que, vamos dizer, ele fala assim, merecemos o Prêmio Nobel da Paz como produtor de alimento. E é verdade, porque ele fala assim, onde não tem fome, não tem guerra. Se a gente analisar um pouco essa questão das guerras que tem no mundo todo, olha a situação de fome, né? de comida que é degradante, né? Mas ele fala, olha, não tem país igual ao nosso. Então, eu quero crer que o cooperativismo se unindo, mostrando aí os benefícios, a gente consiga aí ajudar a melhorar o nosso planeta. Nosso podcast Conexão Alvorada é um oferecimento da Sávio Sorvetes. E no Réveillon, o branco é mais que uma cor, é o símbolo de um novo começo. E na mesa ele chega em forma de sabor, com o Coco Bianco Sávio, feito com coco selecionado e um toque especial de avelã. A combinação perfeita para brindar a esperança de um novo ano. Celebre com quem você gosta. Coco Bianco Sávio, viva momentos deliciosos. Jorge, você é reconhecido aí há muitos anos como alguém que inova, né? Como alguém que sempre está, como você acabou de dizer, né? Foi para o Japão buscar novas tecnologias, conhecer. Você foi o idealizador, você falou há pouco do Hackathon Smart Agro, né? Então, uma pessoa que acredita na tecnologia a serviço do bem comum. Qual que é o papel da inovação no cooperativismo? Então, deixa eu um pouco antes disso contar um pouco a história do Hackathon. Olha, é uma jornada assim muito bonita o Hackathon. A sociedade rural está de parabéns, né? Quando eu levei a ideia, foi o seu Moacir Sgarione, que ainda era o presidente. Depois passou na gestão da Frânio, depois passou na gestão do Sampaio e agora na mão do Marcelo. Ou seja, desde o início eu tive apoio lá. O japonês é louco, deixa ele fazer o que quer aí. Então a gente fazia, modéstia à parte, hoje o Hub Cocriagro é respeitadíssimo no Brasil e no mundo, tá? Nós temos contatos no mundo todo. Veja, quando nós decidimos montar, tinha que ser daquele jeito, né? Então eu montei como sendo meu. Eu alugava o espaço lá na sociedade rural. Por que alugava? Já vou te contar. Mas eu corri o risco, investi um pouco de dinheiro também, sim, mas eu consegui buscar parceiros. A Integrada, o próprio Sicredi, na época eu estava afastado do Cicobi, né? A Inquima e a Copel Telecom. Cada um deu 200 mil, o projeto era 1 milhão e eu pus do meu 200 mil e nós conseguimos montar o Hub, né? É muito importante porque ali já se criou, hoje tem umas 60 ou 70 startups. E tem moleque aí que está milionário já em Londrina. Foi cria nossa, cria assim de orientar, pegar na mão, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então hoje me orgulho muito porque dão emprego, né, paga tributo, é fantástico o que está acontecendo, né? E isso foi tudo crescendo intuitivamente. Eu digo que aí Londrina vive esse boom também de ecossistemas, né? Que acho que tu já ouviu falar. Nós somos um deles. O Agro Valley é um dos ecossistemas no agro, mas é lógico que a puxada foi forte, porque as lideranças, a gente decidiu que nós... E outra, o próprio mercado, a própria situação econômica do agro permitia isso, né? Então nós puxamos o agro muito forte para poder realmente ele ser o baluarte hoje, eu diria que de Londrina, um dos ecossistemas mais atuantes de resultado. Nós damos resultados para valer. Eu diria até mais, até um secretário da Agricultura eles emplacaram, porque a Cida Borghetti, a governadora da época, veio na sociedade rural durante o Hackathon, falou, nossa, dá para fazer isso no estado? Falei, deve, governadora. Você topa, me ajuda a fazer? Ajudo, sim, senhora. No sábado ela me liga,
convidando para ser secretário. E eu falei, olha que oportunidade, eu vou, né? Eu vou sim. Primeiro, eu vou poder ajudar. Segundo, vou fazer meu network. E terceiro, eram os 117 anos da imigração japonesa. E eu falei, meus antecessores vieram aqui, trabalharam, labutaram na terra, ajudaram a construir o agro paranaense. E nunca tiveram um descendente na cadeira lá, sento eu. Então eu sentei, pude deixar a minha contribuição. Eu estou muito feliz, porque se todo empresário tivesse a oportunidade que eu tive, eu diria, agarra, vai e faça o seu trabalho. Eu fiquei 8 meses, eu sabia, e eu aceitei porque era só por 8 meses. Né? Tanto é que até hoje eu nem partido tenho. Eu não tenho interesse por esse lado. Então eu fui fazer um trabalho técnico, né? E que a governadora foi muito leal comigo, deixou eu fazer tudo o que eu queria. E só para você ter uma ideia, o Paraná em 2019 fez 15 hackathons agro. Naquele ano, em 19, São Paulo fez 3. Então, daí diz tudo um trabalho que a gente deixou lá. E além da questão do agro, né, da tecnologia, como já conversamos aqui, você também tem uma história muito ligada ao empreendedorismo. Como que essa experiência do empreendedorismo contribui hoje com a sua visão, né, com a sua experiência na gestão pública, como você acabou de dizer, mas também lá no Cicobi? Como que essa experiência contribui? É interessante, tá? Nós somos 15 presidentes. Cada um tem um jeito, né? Eu respeito cada um, não sou melhor do que ninguém. Mas cada um trabalha da sua maneira. Eu vou confessar uma coisa aqui em público. Eu não liguei meu computador na minha sala ainda. 2 anos. Porque no dia que eu precisar de ligar meu computador e ficar controlando a inadimplência, controlando a entrada e saída de dinheiro, estou perdido. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero de fazer o cooperativa crescer. Isso é papel dos executivos. Então eu tenho 3 excelentes executivos, né, que na reunião do conselho, aí sim eu aperto. Tá, orçado, número alcançou, melhor, você bate palma. Não foi? O que está acontecendo? Né? Onde é que eu posso ajudar? Peça para me ajudar. Agora, onde é que eu utilizo a minha expertise? Agora há pouco citei, gente, eu trouxe o presidente da Toyota aqui para o Paraná ontem, tá? Então, outra coisa, eu fui o primeiro carga de abacate exportado para o Japão, foi uma ideia minha, que eu vi no Japão a oportunidade. O trader, por acaso, é de Londrina, um amigo meu, eu falei, bicho, tu vai fazer isso aqui. E nós conseguimos colocar, e aí agora a região de Arapongas está se animando, a Açaí está animando a plantar abacate, está aí, o mercado está aberto. Então, eu procuro me conectar e além mesmo. Se eu ficar um presidente que tem que ficar olhando a inadimplência, aí eu não consigo olhar, e a minha vocação é negócio. Então eu exerço para a cooperativa o que eu tenho de melhor que eu sei fazer, né? Talvez daqui a alguns anos aí tem que ter algum gestor para olhar internamente. Então é por isso que é salutar essas mudanças também de tempo em tempo, para a gente poder realmente ter, cada um colocar a sua expertise. Jorge, papo bom com conteúdo passa muito rápido. Nós vamos já para os minutos finais do nosso podcast. Com certeza quem aí está nos ouvindo ou nos assistindo por imagem no YouTube, aprendeu já muito. Eu queria nesses últimos minutos que você deixasse uma mensagem especial aí para os adolescentes, para os jovens, ou até aqueles um pouco mais maduros, mas ainda que sonham de repente com um negócio, que sonham em cooperar, transformar realidades. Deixar uma mensagem para essas pessoas, para que elas tenham essa esperança. Olha, eu diria assim, pessoal, se preparem, né? Lógico, estudem, né? Principalmente o jovem tenha a sua vocação, descobrir, né? E assim, procura fazer as coisas olhando sempre pro bem, né? Isso que eu estou fazendo, ou seja, é o propósito, né? Primeiro, eu diria assim, aprenda a liderar com propósito. Aí você é muito forte, você consegue.
Aí depois, aprenda a inspirar com seus valores. Ou seja o exemplo, não abra mão dos seus valores. Então, lidere, né, com propósito, inspire com valores e transforme com ações. Essas ações são ações que você faz no intuitivo, mas que carrega o 1 e o 2. Tá? Então, eu acho que para os jovens é muito importante hoje ainda sonhar, né, e poder fazer essa prática do bem. Tá? Então eu não vejo barreira nenhuma quando você pensa não só em si, mas no próximo. Aí você vai conseguir e você vai encontrar forças. A gente não sabe de onde, né? Mas consegue encontrar forças para fazer o bem. E as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, muitas vezes não só daqui do norte do Paraná, mas também sul de São Paulo, sul do Mato Grosso e pela internet ao redor do mundo. Aquele jovem ou aquela pessoa mais madura que ainda tem o sonho de iniciar um negócio como empreendedor ou ir para uma cooperativa, qual a primeira dica que você daria? Onde ela pode procurar? O que ela pode fazer? Olha, primeiro entre, converse, né? Nossos colaboradores estão prontos para explicar quais os valores de uma cooperativa, né? Não só de produção, mas de crédito, de saúde, né? do que for, né? Procure se identificar com o que ela pode te mexer. Aí eu sempre falo, você entra numa cooperativa por um convite. É um convite agora que nós estamos deixando aqui para o nosso telespectador. Você entra por um convite, mas você vai permanecer por convicção. Porque você vê que realmente os valores que se praticam lá identifica com você. Então aí você vai continuar, e eu não tenho dúvida, essa pessoa será um excelente cooperado. Jorge, eu agradeço imensamente a sua presença, foi assim muito rica a nossa conversa, daria para nós gravarmos com certeza mais 2, 3 podcasts, quem sabe no futuro, com certeza todo mundo aprendeu muito. Eu queria deixar como lembrança para você aí uma guloseima aí da Sávio Sorvetes, que é uma empresa genuinamente londrinense, que com certeza aí marcou gerações. Ela está em Londrina desde 1949. Então eles estão lançando esse creme de avelã Gianduia, um sorvete sabor chocolate com avelã, recheio sabor Gianduia. É um lançamento dos sorvetes premium agora da Sávio. Eu deixo para você degustar e muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Muito obrigado, Padre Jefferson, e parabéns, né, à família Sávio, que, olha, cada ano cresce e com produtos de qualidade. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um podcast Conexão Alvorada. Te espero no próximo episódio. Deus abençoe. Até lá. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.